Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Dassault Aviation, Elibraz, Embraer, Amaro Aviation e Goodyear. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E você assim também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Quando muita gente pensa em avião grande, o nome Antonov é quase automático. E para a maioria, traz as imagens do enorme quadrimotor AN-124 Ruslan e do maior avião já colocado em serviço, o AN-225 Miria, de 6 motores. Infelizmente, destruído nos primeiros dias da guerra da Ucrânia, no final de fevereiro de 2022. Porém, essas lembranças do Ruslan e do Miria fazem uma certa injustiça com um outro gigante da Antonov, que é ainda operativo e mantém o título de maior turbohélice do mundo. Esse avião é esse aqui, o Antonov AN-22 Antey. E essa é a sua história. Tudo começou no final dos anos 50, quando as maiores aeronaves de transporte militar soviéticas eram os quadrimotores Antonov AN-12, de capacidades equivalentes às de um C-130 Hércules. As forças militares soviéticas careciam de um transporte pesado estratégico. E assim, o Ministério da Defesa emitiu um requerimento que era tão simples quanto desafiador: o desenvolvimento de um avião desses, um transporte pesado estratégico capaz de carregar praticamente tudo que estava em serviço militar na época, indo de tropas e tanques a mísseis balísticos intercontinentais de ogiva nuclear, os ICBM. E para esse último caso, era exigido que levasse o míssil até o ponto mais próximo de seus silos de lançamento, com o transporte no curto trecho final sendo feito por um helicóptero pesado. E como a maior parte dos silos dos ICBM soviéticos estava em zonas agrestes de difícil acesso, o novo avião devia ser capaz de operar sem restrições de pistas rústicas, de terra, grama, na neve, enfim. O trabalho começou, portanto, em se criar um compartimento de carga adequado. E daí, literalmente, se construiu o resto do avião ao redor deste. E isso, no caso do AN-22, significou um compartimento com 32 metros e 70 centímetros de comprimento e quase 4,5 metros, tanto de largura quanto de altura interna. O piso é feito numa liga de titânio, com uma extensão de quase 26,5 metros, com uma rampa permitindo as operações de carga e descarga no nível do chão, ou de uma plataforma ou veículo. Correndo pelo teto, foi ainda instalado um sistema de guindaste móvel com trilhos, facilitando as operações com as cargas. Como resultado, criou-se um avião capaz de acomodar 290 soldados equipados, 206 feridos, 151 paraquedistas, um tanque de qualquer modelo, dos antigos T-55 e T-62 aos T-90 de hoje, sistemas de defesa antiaérea, até 4 veículos de combate de infantaria, assim como praticamente todos os tipos de aviões de combate de linha de frente e helicópteros, obviamente levados semi-desmontados. Até um caça multifuncional Su-30 pode ser levado. Em operações militares, podem ser lançadas de paraquedas cargas militares de até 22 toneladas, com uma carga útil máxima de 60, mais de 3 vezes a de um C-130H Hércules. Enfim, o protótipo desse gigante fez o seu rollout em 18 de agosto de 64 e realizou com sucesso o seu primeiro voo em 27 de fevereiro de 65. Houve apenas 2 protótipos, ambos posteriormente modificados e somados à frota da Força Aérea Soviética. Contando com esses 2, os 6 primeiros aparelhos não tinham os radares meteorológicos no nariz, nem o de mapeamento de terreno no queixo, que se tornaram padrão a partir do 7º exemplar produzido. E ao todo,
se construíram 64 desses gigantes. Ao longo de toda a sua carreira na Força Aérea Soviética, e que continua ainda hoje, né, na Rússia, que tem 4 ainda em serviço, o AN-22 recebeu melhoramentos, como a troca do acionador dos motores de um tipo elétrico para um pneumático, mas nunca passou por nenhum grande programa de modernização. Colocado em serviço em 67, isso significa que o modelo caminha para impressionantes 60 anos de operações e 6 décadas de intensas missões, incluindo aquelas militares de transporte para diversos países, como para o Egito e Síria durante a Guerra do Yom Kippur, para Angola, Etiópia e outros destinos, além de voos de outros tipos, como de ajuda humanitária. E você se lembra do que comentei sobre a relevância geopolítica de um transporte estratégico naquele vídeo do Y-20 da China? Pois é, um avião desses é uma importantíssima ferramenta político-militar e até diplomática, como o Y-20 mostrou, entregando sistemas de defesa antiaérea avançados para a Sérvia em 2022. Então, antes de haver o AN-22, a capacidade desse tipo de ação pela União Soviética era muito limitada. As capacidades de carga de um AN-12, como eu disse, eram as de um Hércules. Tanto que na notória crise dos mísseis de Cuba, em 62, os envios de armas soviéticas para Cuba, incluindo os tais mísseis, tinham de ser feitos pelo mar, em navios. Uma situação dando muito mais tempo de reação e até facilitando essa, como os Estados Unidos, que decretaram um tipo de bloqueio naval de Cuba. Então, é fácil de ver como a existência do AN-22 mudou profundamente isso. Permitiu, por exemplo, o rápido transporte dos MiG-25 para o Egito nos anos 70, de onde fizeram voos de espionagem sobre Israel, além dos já citados transportes de suprimentos militares urgentes para o Egito e Síria na Guerra do Yom Kippur em 73, entre outras operações, muitas, mas muitas mesmo, de caráter secreto. Não é nenhum exagero dizer que esse avião permitiu uma relevante ampliação na influência soviética na geopolítica global. E com toda essa folha de serviços de mais de 5 décadas, apenas 8 AN-22 foram perdidos em acidentes e um único por ação de combate. Esse último, para constar, foi na intervenção soviética no Afeganistão, ao ser atingido por um míssil na área de Cabul em 28 de outubro de 84. Depois dessa perda, os AN-22 passaram a contar com 2 grandes caixas de lançadores de contramedidas de autoproteção, de Chaff e Flare, com 168 cargas cada, instaladas sobre os compartimentos do trem de pouso principal, quando necessário. Como esse gigante é por dentro? A seção frontal da fuselagem é construída em 2 níveis. No inferior estão a cabine do navegador e a posição do operador de cargas, o Loadmaster, e também 2 cabines de passageiros, equipadas com sofás-camas e um toalete. Para chegar nessa cabine do navegador, há um curto corredor, e a cabine em si é repleta de eletrônicos e painéis. Apesar do amplo conjunto frontal de janelas, o radar meteorológico ocupa boa parte do nariz, e os consoles também tornam a visão do exterior menos limpa do que no Ilyushin Il-76, por exemplo. Mas mesmo assim, se quiser escorregar à frente, meio de joelhos, tem-se uma visão magnífica, olha aí. Indo então para o deck superior, esse possui uma área de descanso de tripulação de voo, com um sofá e uma mesa, próxima da qual há uma pequena cozinha com um fogão para aquecer refeições ou fazer um macarrão instantâneo ou até um chá. Obviamente, o maior espaço é ocupado pela cabine de pilotagem, que surpreende por ser bastante espaçosa. É muito mais confortável, por exemplo, que as acomodações das versões iniciais do Tupolev Tu-95 Bear, e bem adequada à tripulação de voo de 5 membros. Primeiro piloto, copiloto, 2 engenheiros de voo, um de aviônicos e outro de motores, e radiooperador.
E como os enormes motores NK12, os mais poderosos turbohélices do mundo, são também motores muito complexos, que exigem uma atenção constante, esse deck tem duas grandes janelas tipo bolha, uma de cada lado, que dão uma excelente visão das asas e dos motores. Aliás, na verdade, dá para até ver a cauda do monstro. E assim, com elas, os tripulantes podem ficar de olho, e também nos motores, nos flaps e nas diferentes etapas do voo. E são ainda muito úteis para os pilotos nas manobras de solo, como em pistas de táxi mais estreitas, o que é muito comum nas missões dos AN-22. E como eu falei dos motores, vamos lá. Os NK12 usados no AN-22 são basicamente os mesmos motores do bombardeiro estratégico Tu-95, o Bear. E apesar de ser absolutamente impossível de se confundir visualmente as duas aeronaves, né? Se o avião não está visível, pode-se sim confundir o som de um com o outro. Uma incrível obra de engenharia aeronáutica, cada NK12 tem 14.800 HP de potência. São capazes de 8.000 RPM. E uma das diferenças de instalação entre os Tu-95 e o AN-22 é que as hélices não são as mesmas. Enquanto o Bear usa as hélices AV60 com 5,60 metros de diâmetro, as do AN-22 são as AV90, com diâmetro de 6,20 metros. Por outro lado, a adoção deste mesmo motor em duas aeronaves de funções estratégicas, embora bem diferentes entre si, se valida pela enorme potência desse e, apesar disso, de também ser um motor muito econômico. E agora, vamos lá, você deve estar pensando aí, como é que é pilotar um gigante desses? Para o piloto, é um monstro muito dócil. De fato, o Antey é muito estável em voo e a sua unidade de cauda é extremamente eficiente. Porém, existe um outro lado. Essa grande estabilidade também torna o AN-22 uma aeronave de manobrabilidade restrita. O seu ângulo máximo de rolagem, por exemplo, não passa de 30 graus. E numa aproximação, o grandalhão não curte largos ângulos de aproximação, pousando pesado, numa trajetória que não dá margem a grandes hesitações. Tocando a pista, porém, o AN-22 dá um show, pois a sua estrutura é uma obra de arte, extremamente robusta, muito mais que a de um IL-76. Então, não tem vento cruzado para um AN-22 no pouso. Ele vem e pousa sem erro, assim como uma pessoa a bordo pode nem perceber se está pousando em terra ou no concreto. E um avião tão extraordinário assim, teve desenvolvimentos e variações? Bem, naquele clima insano da Guerra Fria, foram propostas algumas versões especiais, como uma com propulsão nuclear. Eu falei de insano, né? Você concorda? Outra em que o AN-22 não apenas transportaria os mísseis ICBM, mas poderia lançá-los em voo. E até uma versão anfíbia. Tenta imaginar isso, uma Moby Dick com asas. Felizmente, para triunfo da sanidade, nenhuma dessas se concretizou, embora dois AN-22 tenham sido realmente testados em voo, levando a bordo reatores nucleares em funcionamento. E não vai escrever aí de doidice de russo, porque os norte-americanos fizeram exatamente os mesmos testes de um avião nuclear. Meu amigo, insanidade da Guerra Fria não tinha bandeira nem ideologia. Mas ao fim, o AN-22 foi produzido em apenas duas variantes de produção mesmo. O tipo inicial de série e o AN-22A, com umas melhorias que eu já citei, e para cujo padrão algumas das iniciais foram convertidos. E houve dois aparelhos modificados para uma versão especial, o AN-22PZ, que recebeu estruturas especiais para levar no dorso, externamente, a seção central ou as externas das asas dos Antonov 124
ou do 225, de onde eram feitas até onde estava a linha de montagem final desses aviões. Hoje, além dos 4 ainda em serviço na Força Aérea Russa, há um único outro AN-22 operando, como aeronave civil de cargas especiais pela companhia ucraniana Antonov Airlines. E esse avião teve um incidente pitoresco aqui no Brasil, em Recife. Em 3 de janeiro de 99, então operado pela Airfoil, ao fazer uma escala técnica em Recife, vindo de Curitiba, o trem de pouso principal baixou, mas não travou, se recolhendo com o peso do avião ao tocar no solo. E então o AN-22 se arrastou de barriga por uns 300 metros de pista. Isso bloqueou a pista principal e todos os voos acabaram tendo de ser cancelados ou desviados para outros aeroportos. Até que um sistema inflável especial foi trazido do Rio de Janeiro, permitindo levar o gigante para uma área de estacionamento, onde ele acabou morando por uns meses, até ser recolocado em condições de voo. Infelizmente, este mesmo aparelho estava também no aeroporto de Hostomel, com o AN-225, quando se iniciou a guerra na Ucrânia, e foi bem danificado nos combates pelo aeroporto. Então, apesar de não ter sido destruído como aconteceu com o AN-225, não se sabe quando voltará a voar. Hoje, em museus, existem apenas 2 exemplares. Um em Mônino, na Rússia, precisando de uma certa recuperação, uma pinturinha nova, aquelas coisas. E um outro no Technik Museum, em Speyer, na Alemanha. E essa é a história, então, do maior avião a hélice, ou o maior turbohélice, se preferir, que já foi colocado em serviço no mundo. O Antonov AN-22 Antey, que você conheceu aqui conosco. Obrigado por estar comigo, com o Kowalski, no canal da Revista Asas. O melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.